Olá, estamos no capítulo 14 do livro Nefesh Haim, da nossa série. E depois que a gente viu no capítulo 12 sobre os atos do ser humano, no capítulo 13 sobre a fala, agora o capítulo 14 vai falar sobre os pensamentos. Estamos num cenário diferente porque é Sukkot, né, a festa das cabanas, então eu estou aqui na minha Sukkah. Vamos lá, capítulo 14 então a gente vai falar sobre o pensamento do ser humano. A gente vai trazer um versículo que já trouxe no capítulo 12, que a gente interpretou sobre os atos do ser humano. Interlino 33, Otzer Yachat Libam, Umevine Kol Maserem, em Salmos, né? Aquele que criou juntamente o coração, entende todos os atos. E lá a gente faz a pergunta sobre porque está escrito El Kol Maserem, para todos os atos. Tem uma palavra mágica, está escrito Kol Maserem, todos os atos. E lá a gente explicou a ver que ele entende até onde os atos do ser humano chegam. Aqui ele vai trazer uma segunda interpretação, ligado ao pensamento. O que ele vai explicar? Ele vai explicar que é o pensamento, vamos entender. Ele vai dar um exemplo, tem duas pessoas, dois seres humanos, que cometem o mesmo erro, fazem a mesma coisa errada. Mesmo assim, não necessariamente o castigo, a punição, melhor falando, as consequências de cada ato errado desses vão ser iguais. Ou seja, duas pessoas diferentes fazendo a mesma coisa, não necessariamente a consequência é a mesma. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque pode ser que um deles, o intelecto, o alcance intelectual de um deles é maior do que do outro. Estudou mais, entende mais, tem uma compreensão melhor, tá? Ou então, tá? Que o nível da raiz da alma de um deles pode ser mais elevado do que o nível da raiz da alma de outro. Aqui é um conceito de Kabbalah. Então, a gente vai entender que o castigo e as consequências de cada um vai ser de acordo, então, com o alcance intelectual de pensamento de um e também o nível da alma da pessoa. Isso tudo leva em consideração para saber as consequências de que cada pessoa faz. Então, cada defeito que uma pessoa faz no mundo através de um ato errado pode chegar até no máximo o nível da alma dessa pessoa, não pode passar além disso. Então, se alguém tem um nível num mundo mais alto, vai estragar os mundos até um nível muito mais alto. Se a pessoa chega até um nível mais baixo, a pessoa vai atrapalhar pouco o mundo. Tá? E aqui ele vai trazer provas do Zohar, da Kabbalah, que vai dizer que quando o homem ele faz pecados, o pecado dele vai ser de acordo com o nível dessa pessoa, que pode chegar até o nível da alma da pessoa. Então o castigo é de acordo com o nível da pessoa. E a mesma coisa também vai trazer uma prova do Arizal. O Arizal fala a mesma coisa. Ele fala, vem no Domê, é diferente alguém que suja os pátios do palácio do rei, com aquele que vai sujar dentro do palácio do rei. E muito mais a pessoa que suja o trono do rei, ou a roupa do rei. E muito mais aquele que suja a coroa do rei. Então é diferente você sujar alguma coisa lá no campo, diferente de sujar a coroa do rei. É a mesma sujeira, mas o local é diferente. A punição, as consequências vão ser diferentes. Assim ele vai explicar. אף שכל עולם שהוא יותר גבוה ונעלה, אין בכוח עוון לפעול בו פגם רושם גדול כל כך, אין גדול יותר. Ele fala o seguinte, de acordo com os níveis, então a gente já viu que tem mundos espirituais, um acima do outro. Quanto mais elevado o nível, né, mais oculto o nível, é um nível mais profundo, mais elevado, mais difícil algum erro do ser humano conseguir interferir lá. Ou seja, aqui é um conceito que a gente não trouxe até agora, quanto mais elevados são os mundos, menos interfere a ação do ser humano, que é um mundo, por princípio, melhor, que ele tem mais bem lá dentro. Então é muito difícil o mal chegar. O mal, ele consegue chegar até os mundos menores, mas quanto mais elevado, o mal não consegue penetrar tanto lá. Então o erro do ser humano, quanto mais elevado o mundo ele consegue alcançar, menos o erro consegue interferir. Porém, mesmo assim, mesmo que consegue interferir menos, o castigo é pior. Então, a consequência é muito pior alguém que consegue interferir uma vírgula no mundo muito espiritual, né, muito elevado, do que interferir muito, né, consegue prejudicar muito o mundo mais material, mais baixo.
Então não é de acordo com o estrago, porque nos mundos espirituais o estrago é menor, nos mundos mais materiais o estrago vai ser maior, mas quanto mais o estrago é feito mais no mundo mais superior, maior a consequência disso, o castigo disso. Porque ele vai explicar, porque a pessoa que vai ser contratada, responsabilizada por limpar, né, o brilho da coroa do rei, né? Então o cara é pago para o cara passar, né, polir lá a coroa do rei. Se ele deixar lá mesmo uma poeira que ninguém vê, né, uma poeirinha de nada, não dá para calcular o castigo que essa pessoa vai levar. Né? O que? Você limpou a coroa do rei, você deixou sujo? Mas não deixei sujo, só uma poeira, não importa. Né? O castigo. Agora, a pessoa que vai ser contratada para limpar o pátio do Palácio do Rei é diferente, não é? Ninguém vai ver no nível de poeirinha. Tá sujo ou não tá sujo, né? Mesmo que no pátio ele deixe uma lama, né, alguma coisa suja mesmo, tá, às vezes pode abrir mão. Mas na coroa do rei, nenhuma poeirinha. Então a mesma coisa, o mundo mais espiritual, mais elevado, uma poeirinha é pior do que você deixar um lamaçal no mundo menos elevado. Por isso que os cálculos de Deus na hora de dar o veredito, o julgamento sobre cada um e um, ele faz um veredito totalmente verdadeiro. E ele sim vai considerar a diferença dos castigos infinitamente. Tem milhares de classificações, dependendo do ser humano, dependendo do lugar, dependendo de onde ele alcançou, dependendo da vida da pessoa, das consequências, dependendo do nível de intelectual da pessoa. E cada um de acordo com o defeito que fez, com o nível que a pessoa é e o nível da alma da pessoa. Em qual mundo ele pertence. Então, por isso, não vai ser igual o castigo de duas pessoas que fizeram o mesmo erro. Por quê? Por um segundo motivo agora. Porque não necessariamente no momento do ato, os pensamentos dos dois eram equivalentes. Os dois pensaram a mesma coisa. Como assim? Pode ser que um, quando estava fazendo o erro, não pensou nada. Ele fez, mas foi sem querer quase. Nem sabia que era errado às vezes, ou sabia, mas esqueceu, ou às vezes não pensou muito. Pode ter outro que pensou que era errado, sabia as consequências, foi lá e fez, premeditado, ele foi lá, pensou e fez. É óbvio que os dois erros são totalmente diferentes. E porque um se conectou mais com o pensamento no erro, né? Pensou no erro. É óbvio que o castigo vai ser maior. Por quê? Porque o defeito causado por esse ato vai chegar nos mundos muito mais elevados. E aqui ele vai trazer um outro conceito, então, já implícito. De acordo com o nosso pensamento, é o alcance dos nossos atos. Se a gente faz atos tanto para o bem quanto para o mal, sem pensar em nada, sem saber nada, foi lá e fez, tanto para o bem quanto para o mal, é um alcance pequeno. Mas a pessoa foi lá, intencionou, pensou, calculou, planejou, foi lá e fez. É óbvio que o alcance, tanto para o bem quanto para o mal, vai ser muito maior. E é isso, porque porque um fez quase sem querer e o outro fez de propósito. E a gente sabe pela Torá que alguém que faz alguma coisa sem querer, alguém que faz uma coisa de propósito, o castigo é diferente. E também está escrito no Talmud, na Gemara em Masechet Yomá 29, que os pensamentos do pecado são piores, são mais pesados do que o próprio pecado. Então, às vezes, você pensar em fazer alguma coisa errada é pior do que você fazer a coisa errada. E aqui a gente pode entender, porque se a pessoa fizer alguma coisa errada sem pensar, o alcance é pequeno. Mas se você pensou em fazer alguma coisa errada, isso é catastrófico. É bem pior. Isso é o que está escrito em Salmos, que a gente viu em 33, né? 33, versículo 15. Ayotzer Yachad Libam, aquele que criou em conjunto o coração de todos os seres humanos. Ou seja, querendo significar o seguinte, ele consegue ver, Deus consegue ver o pensamento. O que é o coração? É o pensamento de cada pessoa, o que está no coração de cada pessoa. E Deus consegue discernir o pensamento de cada um, em cada momento e momento, em cada ato e ato. E aí termina o versículo, ele entende todos os atos. Querendo dizer o seguinte, que Deus, o elevado, né, ele vê e entende o pensamento do coração,
e que se juntam a cada ato. Então ele não sabe só os atos, ele sabe os pensamentos de cada ato. E ele julga cada um em um, de acordo com o pensamento do coração dele no momento do ato. E assim falou o rei Salomão, em Kohélito 12:14, último versículo de Eclesiastes, né? Capítulo 12, versículo 14. Que kol maseh Elohim yavi bemishpat al kol ne'elam. Em Sukkot a gente lê, né, Eclesiastes, é bom ler em Sukkot. E a última versículo, que sobre todos os atos de Deus trará o julgamento, al kol ne'elam, sobre tudo que está oculto. O que é sobre tudo que está oculto? Querendo dizer que além do castigo do ato na prática, ele também vai trazer o julgamento de acordo, né, com o pensamento. O pensamento é o que está oculto. Ninguém vê o que a pessoa está pensando, qual a intenção da pessoa. E Deus ele não julga só pelo ato, o que as pessoas veem. Ele julga pelo pensamento. E assim a gente pode ver também em Mishlei 3:19 e em Provérbios 3:19. Hashem bechorma yasad haaretz konem shamayim betvunah vedatot yomot nivkal. Ou seja, Deus com sabedoria fundou a terra e estendeu os céus com discernimento. E com conhecimento, com compreensão, ele fundiu os abismos. Acho que é isso que traduz aqui. Ele rompeu os abismos, tá? Então aqui tem três características de sabedoria de Deus, que é a Hormah, Binah e Da'at, que seria eu traduzir como sabedoria, conhecimento, discernimento e conhecimento. Então, aqui também traz tanto a terra contra os céus, contra os abismos, ou seja, são como se fossem os três mundos, mundos elevados, os mundos medianos, que é a terra, e os abismos, os mundos mais baixos, né? Assim ele vai interpretar, e depois da continuação desse versículo, vai estar escrito Beni ali aluzu meinecha. Filhos, ele vai interpretar aqui, não estraguem, não entortem os mundos aos seus olhos. E ele vai explicar que a gente vê que em todos os versículos a palavra olhos está relacionado ao pensamento. Ele vai trazer vários, por exemplo, Eclesiastes 1:16, Velibirá, o meu coração viu. Aí eu pensei, que significa, né, que o coração não vê, ele pensa. Ou Eclesiastes 2:14, Ahacham einav berashó, o sábio tem os seus olhos na cabeça, querendo dizer o seguinte, o sábio pensa no que ele está fazendo. Então sempre o pensamento tem a ver, os olhos na Torá significa pensamento. Isso quer dizer, então o que o versículo quer dizer? Quer dizer o seguinte, meu filho, se preocupe sobre os mundos preciosos que foram criados com sabedoria, com discernimento e com conhecimento. E tenham muita cautela em não estragar, não entortar, né, todos esses mundos através de um pensamento que você tem que não é totalmente puro, que não é correto. Ou seja, preste muita atenção no que você pensa. Não só os atos falam. Hoje em dia, tudo que você posta no Facebook, o que aparece no vídeo, no YouTube, como parece, né, o que sai na manchete. Mas Deus não calcula só sobre isso. Deus calcula o pensamento de cada um. Que ninguém vê, Deus, ele vê. Então os pensamentos são muito importantes, porque é o pensamento que vai dizer até onde cada ato e ato que você faz, realmente as consequências disso vai chegar. Então a gente vai depois só terminar esse capítulo no próximo vídeo. Muito obrigado.